Boa noite, queridos irmãos. Que a paz do Mestre esteja em nossos corações. Boa noite também aos que nos assistem pela internet. A palestra de hoje nós vamos abordar um tema que eu evitava sempre falar porque me enquadrava dentro daquele grupo de pessoas que ainda se resguardam com certo tabu por este tema. E eu sempre nas aulas, nas palestras, eu sempre deixava de abordar. Mas, para que nós possamos falar do tema, valorizando a vida, nós precisamos dizer que a vida humana é rara e preciosa. Não façamos dela uma causa para o sofrimento. Tomemos cuidado, saibamos usá-la bem. Então, com esse propósito, eu resolvi falar deste tema que é o suicídio. Por quê? Como eu disse a vocês, eu evitava, até que eu, assistindo estes vídeos, eu não acreditava no que eu via. Nós estamos entrando num processo que nós não entendemos até onde a humanidade está chegando ou vai chegar. Então, quando o suicídio foi transmitido ao vivo pelas mídias sociais, se tornando um espetáculo, eu me apavorei. E confesso que eu não falava porque uma das minhas palestras, eu tratava de um outro assunto e olhava para uma senhora quietinha, chorando, o tempo todo da palestra ela chorava. E eu aqui olhando, ficava pensando, eu disse, eu preciso saber o que está acontecendo com essa senhora. E quando terminou a palestra, eu me apressei e sentei ao lado dela e fui saber qual o motivo daquela dor, daquele sofrimento tão grande. E ela me contou que tinha perdido uma filha, não fazia 15 dias. Então esse sofrimento, essa dor, me incomodava muito. Mas eu disse, nós precisamos falar disso. E como objetivo do tema de hoje, nós temos que observar o comportamento suicida. Nós temos que conhecer para prevenir. Nós não vamos abordar o tema que sempre é abordado, do que acontece com o espírito, no plano espiritual, etc. O objetivo do nosso estudo de hoje não é esse, é a prevenção. Nós não podemos banalizar os sinais que as pessoas nos dão. Vamos também falar, como eu já adiantei, o impacto traumático que isso causa na família, nas comunidades, nos locais de trabalho e nas escolas. E assumir nossos papéis de protagonistas, isso é muito importante. E aceitar o fato de que todos estamos suscetíveis. A fonte dos nossos... Deixa eu ver aqui, passou muito rápido. As fontes para consulta, aqueles que quiserem depois se aprofundar, dê uma pesquisada no YouTube que vão estar tudo lá. Então é bastante. O suicídio, portanto, ele é um problema mundial, que não escolhe cultura, classe social, gênero ou idade. É uma das questões universais do ser humano. Para nós termos ideia do que isso é, uma pessoa se mata
a cada 40 segundos em todo o mundo. A cada 40 segundos uma pessoa tira a sua própria vida. E um brasileiro a cada 45 minutos. Se nós formos fazer uma comparação, nós vamos ver que mata mais jovens que o HIV em todo o mundo. Então, onde nós chegamos? Onde nós estamos já com este problema? Se nós formos buscar os dados científicos, a Organização Mundial de Saúde, juntamente com a Fundação Oswaldo Cruz, entre outros detalhes que eles tratam do assunto, eles dizem que a maior parte das pessoas que pensam em cometer suicídio enfrenta uma doença mental. Então isso é muito sério, é muito grave. Porque a pessoa não vai em sã consciência, uma pessoa sadia, ela não vai pensar em tirar a vida. Mas como ela está enferma, ela pode sim tirar a própria vida. Existem fatores como a depressão, o transtorno bipolar, a esquizofrenia, a dependência de drogas, que altera de forma radical a percepção da realidade e interfere no livre-arbítrio. Então essas doenças todas, além de outras da psique, elas levam alguém a um processo de querer dar fim à própria vida. Ainda recente, uma moça falando da experiência dela, ela pensando, planejando casar, e o namorado já tinha dado o sinal, como nós vamos analisar mais adiante, para ela, dizendo que a vida não valia nada, que as coisas ruins estavam por demais acontecendo em relação às coisas boas, que ele não suportava mais isso. Ele estava dando o sinal. E ele se encontra, ela fazia aniversário daí há 2 dias, saíram, ela esteve na casa dele, dizendo que na casa que eles moravam, iam arrumar alguma coisa. Depois ele disse, não se preocupa com isso, deixa isso para lá. Eles saem, ela vai para a aula dela, e ele toma outro rumo. Mais tarde ela só soube do fato já acontecido. Então o choque para esta moça foi terrível, como é para todos que passam por esta situação. Ela hoje está em tratamento ainda, apesar de ser de uma área de saúde, ela faz enfermagem, mas é difícil, muito difícil, você aceitar o fato. Por quê? Porque muitos não têm condições de acesso a profissionais especializados. Muitas pessoas não têm como procurar um psicólogo, um psiquiatra. E é quando entra aí a grande ajuda que nós temos nas nossas casas espíritas. Desde que, claro, nós não guardemos isso para dentro de nós. Nós falemos, nós busquemos as pessoas certas para tratar do assunto. Outros tantos têm uma crise e ninguém com quem contar. Isso acontece muito. As pessoas sós, vivem sozinhas. Aqui o fato é muito grave em termos disso. Nós vemos uma quantidade enorme de pessoas sós. Literalmente sós. A gente que anda por aí vai vendo nos supermercados aquelas pessoas com extrema dificuldade, não tem ninguém para sequer comprar às vezes um pão, são obrigadas a se deslocar. Imagine esta pessoa chegando em casa, ficando sozinha. O que passa pela cabeça dessa pessoa? Não é? Mas se essas pessoas tiverem ajuda, a maioria delas estaria viva.
E quem convive com essas pessoas são os que mais podem perceber os sinais de que alguém pensa em desistir da própria vida. Então é muito importante nós darmos atenção para isso. Não relegarmos, não jogarmos para um segundo plano. Nós temos que observar se há alguma mudança de comportamento. Se aquela pessoa está diferente, o que está acontecendo? E aí nós temos que nos preocupar. Às vezes essa pessoa está num estado de tristeza tão profundo que passa para nós, e nós captamos isso, nós sabemos o que está se passando. E não deveremos deixar de dar atenção. O desânimo também. Muitas pessoas estão tão desanimadas que passam para os outros. Às vezes a falta de trabalho e por aí vai. Portanto, quem perceber esses sinais, dê atenção, se disponha a ouvir e sugerir acompanhamento especializado, caso necessário. Então é muito importante nós olharmos para esses sinais, para que nós sejamos alguém que pode evitar um desenlace desse. Vamos falar um pouco, então, sobre essa prevenção. Por que essa prevenção? Porque o problema requer o envolvimento de todos nós, de toda a sociedade. Nós, muitas vezes, deixamos isso só pelas autoridades de saúde, as autoridades de polícia, e até mesmo quando nós observamos os dados que nos são fornecidos, o laudo vem politraumatismo. É o laudo que aparece na causa da morte. Se exclui a palavra suicídio. Nós só vamos ver isso numa estatística a posteriori. Por quê? Porque estamos embasados naqueles casos que nós falamos antes, no início. Então é comum que se fuja ou se mude de assunto quando algum amigo nos procura para desabafar. Deixa isso para lá. Você vai passar, não te preocupa. E a gente tira o corpo fora. E é nesse instante que a gente perde a oportunidade de ajudar. Ou mesmo quando nossos filhos comentam em casa sobre um colega que tentou tirar a própria vida. Como nós vamos abordar mais adiante, isso está muito sério. Então essas são oportunidades que nós temos de dialogar, de falar realmente. Porque, como eu disse no início, esse tabu continua. Essas são oportunidades de melhorar a eficácia do círculo de relacionamento dos que precisam. Por quê? Porque não é fácil assumir nossos papéis de protagonistas. Não é fácil, ninguém quer assumir esse papel. Então nós deixamos com as pessoas especialistas. O que está errado? Claro que tem que haver uma busca de um psicólogo, de um psiquiatra, mas nós vamos fazer a diferença. Porque nós vemos isso ainda um assunto como um tabu. Nas famílias em que este fato acontece e que tem possibilidades, a família pede um laudo para o médico diferente do que o fato aconteceu. Como eu disse, o médico dá um politraumatizado ou uma intoxicação, alguma coisa assim, para não dizer que foi suicídio, porque ainda as pessoas têm vergonha. Quando isto acontece numa família, as pessoas custam a absorver, custam a tentar para o fato da realidade. E a gente quer fugir daquilo. Então é muito importante que a gente rompa esse silêncio, que a gente converse sim sobre esse assunto. E nós temos que aceitar o fato de que sabemos muito pouco a respeito, porque se fala muito pouco. Como eu disse, nós tratamos muito do outro lado.
Se suicidou, ficou no umbral, vai acontecer isso e tal, são fatos do plano espiritual. Mas a nossa realidade, ela tem que ser encarada de frente. Portanto, nós temos que aceitar o fato de que sabemos muito pouco e de que todos nós estamos suscetíveis. Porém, existe prevenção. Surgem muitas dificuldades ao longo da vida, é claro. As que vêm com a velhice, por exemplo, é muito sério. As crises financeiras, nós temos visto, não sei se vocês devem ter visto ou lido, né, no Brasil, o pior que destrói uma família inteira, porque a pessoa vai cometer suicídio, mas antes mata a mãe, mata os filhos, mata todo mundo antes de tirar a própria vida. Então é algo tão sério que nós precisamos estar atentos. A pessoa se desespera, acha que não tem mais saída, sustentar uma família, uma casa, as contas chegando. Se a pessoa não tiver um equilíbrio, não tiver um apoio, essa pessoa vai cometer, sim, um ato desse. A solidão, nós até já tratamos num dos nossos estudos aqui sobre a solidão. Como eu disse, tantas pessoas vivem essa solidão. Muitas vezes as pessoas até estão cercadas dos outros, mas se sentem sozinhas, porque há algo que não está funcionando bem dentro do nosso organismo. Fim de relacionamentos amorosos. Ainda nós praticamos esse amor doentio, essa paixão, que quando o outro vai embora, só me resta tirar a própria vida. Quer dizer, nós estamos muito ainda infantilizados espiritualmente em relação a isso. Portanto, isso tudo são fatores de risco para o suicídio. Funcionam como gatilho para desencadear crise dos transtornos. Mas tem uma observação importante aqui. Isso não quer dizer que quem tem transtorno vai se matar. É muito importante nós observarmos isto. Essa é uma condição necessária para o suicídio, mas não suficiente. A maioria das pessoas, como nós falamos, 70% delas, diz as estatísticas, dá algum tipo de sinal de que pensa em tirar a própria vida. Muitas vezes, os sinais são banalizados. Quando nós ouvimos algumas frases como "eu preferia estar morto", abra os olhos, abra os ouvidos, porque alguma coisa não está bem. Ou então, "a vida não vale mais a pena, melhor morrer". Queria desaparecer, como a gente escuta. "Sou um perdedor e um peso para os outros vão ser mais felizes sem mim". São frases, além de outras, porque não dá para a gente se estender demais, que já nos dão um estalozinho para que a gente preste atenção que algo não está bem com aquela pessoa. Esse alerta, portanto, é um pedido de ajuda. Quando a pessoa começa com essas frases, ela está dizendo: me ajudem, porque eu estou enfrentando um problema. Porque todo suicídio tem uma ambivalência. Ele quer morrer porque quer fugir dos problemas, mas também ele quer ajuda. Vamos falar um pouco sobre os indícios numa faixa etária onde o suicídio é muito grande, que é nos idosos. A mortalidade nesta faixa é muito grande, porque normalmente os idosos são acometidos como depressão, que é o maior fator de risco, e às vezes a gente, porque já é a velhice, ele já está velho, e ele fica lá sentadinho na cadeira de balanço, e a gente deixa passar os dias, as noites, e não toma uma providência. Às vezes, com um simples medicamento, nós conseguimos mudar esse quadro. Ausência do convívio social.
A pessoa que era dinâmica, que vivia em reuniões, etc., de repente se vê podada disso tudo. Por isso é muito importante o engajamento dessas pessoas em grupos de idosos, para viajar, para dançar, para se divertir, enfim, para que não fique nessa solidão absurda. Limitações físicas, muitas vezes o idoso passa a ter uma certa limitação por dificuldade de locomoção, visão, etc. Perda de autonomia. A pessoa que fazia tudo, ia para suas compras, ia para um passeio, ia numa praia, de repente ela se vê sem condições de fazer isso. Morte de entes queridos. Isso também leva o idoso a pensar em tirar a própria vida. E por aí vai. Muitos desses sinais fazem parte do processo natural de envelhecimento. Porém, se esse comportamento for diferente da rotina anterior da pessoa, pode ser um sinal de alerta para procurar ajuda profissional. E aí tem algumas recomendaçõezinhas importantes que a gente tem que pensar. Nós não devemos deixar os idosos sozinhos em datas marcantes. Muitas vezes nós vamos para um determinado local nesse dia e tal. Não, ele não quer, vai ficar aí, ele se sente melhor. Não faça isso. Leve-o. Leve-o porque você pode no retorno ter uma surpresa. E nessas datas, como por exemplo, morte de um ente familiar, aniversário, são momentos que servem de gatilho para pensamentos destrutivos. Essas lembranças que afloram, que vêm para todos nós, não é? Eu já até falei aqui um pouco sobre isso outro dia. A gente vive muitas vezes no passado. E quando nós envelhecemos, mais ainda, aí nós começamos a pensar, puxa, mas era desse jeito, era assim, era tão bom desse ou daquele jeito. E isso é muito sério, porque aí leva a esse estado de depressão, de não querermos continuar lutando pela nossa vida. Existe também no idoso, o que nós podemos presenciar em vários casos, é um suicídio passivo crônico. Ele é lento, mas não claramente manifesto. Por quê? Porque ele ocorre quando o idoso recebe o diagnóstico de alguma doença crônica. Então, se ele recebe o diagnóstico de alguma doença crônica, ele diz, bom, parou por aqui. E aí? Aí ele começa a deixar de se alimentar, deixar de tomar água, deixar de tomar os medicamentos que ele costumava tomar, e de repente vem um infarto, vem alguma coisa. Por quê? Porque ele estava procurando realmente aquilo. Ele não mais queria permanecer vivendo. Então é muito importante nós ficarmos atentos para esse tipo de suicídio quando o idoso abandona esses hábitos que nós falamos aqui. Falemos agora um pouco sobre os adolescentes, que é um quadro que vem nos preocupando muito, 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 muito. Vários fatores estão levando nossos jovens a se matarem mais. Os lares desfeitos. Muitas vezes o casal, já com 10, 15, 20 anos, resolve se separar. E tem jovens que dependem muito psicologicamente, emocionalmente dessa união. E eles não foram preparados, nem estão preparados, muitas vezes, para essa separação. Então, alguns procuram dar fim à vida exatamente por causa disso. Aumento do abuso de drogas é outro fator. Se está usando muita droga e a gente tem que estar atento para isso. Aumento do alcoolismo, quando não se consegue drogas mais pesadas, mas que há muita disseminação disto hoje em dia, o álcool é uma grande fuga. O imediatismo, o jovem ele quer tudo para ontem.
Ele não sabe esperar. Sem considerar o outro fator, que é o consumismo. E nós precisamos ensinar para os nossos jovens. Temos que falar, temos que conversar bastante para tirar da cabeça deles essa ideia de imediatismo e consumismo. Porque são fatores que levam os jovens a não desenvolverem tolerância para as frustrações. Eles não sabem se sentir frustrados. E diante disso, eles acabam por tirar a própria vida. Mas o que mais nos tem preocupado, vocês devem estar assistindo, terem notícia desses jogos que estão se passando via internet, onde grupos de jovens mentalmente doentes estimulam os outros a cometerem o suicídio. São sites que vêm com uma bandeira que você não percebe que está tratando disso. Mas lá está o grande perigo. Não dá para se monitorar tudo. Mas nós, como pais, nós temos essa obrigação de estar olhando, sim, o que está se passando na internet. Existe um dos jogos em que a pessoa é levada a se estrangular com um cinto, ou uma corda, ou alguma coisa, para que ela chegue ao máximo de ausência de oxigênio no cérebro. São sugestões, etc. Eu não vou entrar em muito detalhe, porque seria muito cansativo, mas, às vezes, quando ela quer soltar o laço, já não há mais tempo. E isso está sendo transmitido, meu Deus. Se o jovem, ele demonstra algumas características assim, ele vai se matar. Ele vai se matar. Então nós precisamos monitorar, nós precisamos estar atentos, porque é cômodo para nós entregar um laptop, entregar um iPad. A criança está ali, eu estou sossegado vendo a minha novela. É muito simples, é muito cômodo. Então nós temos que estar atentos. Esses jogos são, eu chamo de calamidade pública da internet. Por quê? Porque a adolescência é uma época de grandes mudanças físicas e emocionais. E por isso pensamentos suicídios são frequentes nessa fase da vida. Tudo é superdimensionado e mais dramático para eles pela dificuldade de lidar com problemas agudos. Então é muito sério. Nós temos que conversar bastante, porque é uma fase pela qual nós já passamos, mas a gente não se lembra mais. Então a gente tem que dar muita atenção para os adolescentes, conversar com carinho, com calma, para alertar de todos esses perigos que eles estão expostos. O bullying é outra coisa tão séria que compromete psicologicamente as crianças. E às vezes nós temos que observar nos nossos filhos se eles estão com esse tipo de comportamento. Comportamento agressivo, intimidação, às vezes até numa brigazinha com o irmão, a gente tem que perceber se já há alguma coisa errada. Porque é um impacto significativo no bem-estar. E o bullying não pode nem deve ser menosprezado. Nós temos que, as crianças que ainda estão no primário, elas precisam ser escutadas todo santo dia. Nós temos que fazer isso, eu faço. Por quê? Porque a escola hoje tem pessoas de todos os tipos, de todas as formações. Nós tentamos uma formação melhor, mas é muito difícil. Então, se essa criança chega diferente, se ela chega com uma roxurazinha na perna, nós vamos olhar. O que foi? Foi um chute? Quem lhe deu? E na mesma hora vamos reportar isso para a escola. Não podemos deixar para lá.
porque isso contribui para exacerbar os sentimentos de solidão, sofrimento e incapacidade dessas crianças e desses jovens, deixando sequelas seríssimas nessa criança, profundas, como eu digo aí. E as consequências por quais essa criança passa? Angústia. Ela fica angustiada. Baixa autoestima. Ela passa a se achar feia, se achar que não está bem, não está como as outras colegas, porque não está acompanhando a evolução do grupo, porque é muito sério. Nós vemos aqui crianças de 10, 12 anos que já se comportam como adultos, como adolescentes. Não estamos deixando mais essas crianças passarem por essa fase normal. Então são crianças já, eu tenho visto bastante isso, que a gente olha já uma grande preocupação com 10 anos, 11, com maquiagem, com pinturas exageradas, roupas exageradas, etc. E a gente não está percebendo que nós estamos contribuindo para isso. Muitas vezes nós achamos lindo, é bonitinho, mas nós estamos num caminho que pode não ter volta. Essa criança ela pode sofrer de estresse, depressão, absentismo escolar, além de outras atitudes como o autoflagelo. Nós conhecemos casos de autoflagelos seríssimos. A criança começa a puxar o pelo do próprio corpo, até ferir, ou então ela se machuca de propósito, ou ela fura o canto da unha até sangrar. Todos esses autoflagelos, a gente tem que ter atenção porque algo está se passando. Às vezes uma companhia errada muda totalmente. Eu tenho experiência sobre um caso disso que eu estou falando. Uma menina excelente, vinha bem. De repente alguma colega se aproxima dela e influencia essa garota de uma tal maneira que ela passou a seguir exatamente o que a garota fazia. Usar roupas, só roupa preta, com muito metal, etc. São detalhes que vocês devem imaginar como são esses. Mas existem os fatores de proteção, e esses fatores, o mais importante deles é a espiritualidade. Ter uma crença afasta a possibilidade de pensamentos suicidas. Por isso é importante nós trazermos essas crianças para serem evangelizadas cedo. Porque quando nós vamos dando esse rumo, nós vamos amparando isso através do evangelho e da fé raciocinada. Como diz Kardec, nós vamos criando uma personalidade forte, uma personalidade sadia, que pode enfrentar todas essas dificuldades, muitas vezes sozinha. Naquele pequeno livrinho do Kardec, ele trata deste assunto e ele diz que o Espiritismo pode sim prevenir o suicídio. Porque ele diz que o Espiritismo, se bem compreendido, é um preservativo da loucura e do suicídio. Emmanuel nos diz o seguinte, que a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. E como tal, é a base da regeneração. E ele continua, a fé é o mais seguro preservativo contra ideias autodestrutivas. E para nós concluirmos, o que seria valorizar a vida? Valorizar a vida não é apenas cuidar da alimentação, fazer exercícios físicos ou estar em dia com os exames de saúde. Vai muito além. Valorizar a vida é aprender a cultivar a paz interior, buscar equilíbrio em nossas ações e pensamentos, exercitar os olhos e os sentimentos para ver com mais frequência
o bom e o belo. Perdoar antes de julgar. Valorizar antes de denegrir. Despertar nossa consciência para a bondade e justiça divina, que nos oferece a oportunidade da encarnação com o objetivo de crescimento e progresso. Porque a vida é a mais bela sinfonia de amor e luz que o divino poder organizou. Portanto, qualquer que seja o nosso problema, qualquer, o suicídio não é uma opção. Peçamos ajuda. Todos tenham uma Páscoa feliz, abençoada, e que a paz do Mestre esteja em nossos corações. Muito obrigado.